Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Meu nome é Francisco Mesquita, sou professor de Física 1 e vou falar hoje das leis de Newton. Na verdade, é a aplicação ao que vocês estão observando aqui como máquina de Atwood. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia de Minas e de Engenharia Metalúrgica. Bem pessoal, o que temos aqui hoje? Vamos resolver um problema que consiste em que? Achar a aceleração. Quem é a aceleração? Não estou falando do vetor, tá? Estou falando da componente, a aceleração do sistema. Então, a aceleração do sistema. E o sistema aqui, quem é esse sistema? É o conjunto fio mais bloco A, como vocês podem observar, mais bloco B, certo? Aqui vamos usar uma idealização, vamos fazer uma idealização de que o fio ele não tem massa, é um fio de massa desprezível, certo? Então é um fio ideal, vamos chamar isso aqui de fio ideal. Então, se o fio é ideal, então a gente não precisa fazer análise de forças nos fios, Na verdade, no fio, porque é um único fio só. Então, a situação é a seguinte: o bloco A está subindo e o bloco B está descendo. Então, esse é o sentido, Eu tenho A nessa direção e tenho B nessa direção aqui. Podia ser o contrário, eu podia ter feito um desenho em que o bloco B estaria subindo e o bloco A descendo. Tanto faz, certo? Nesse caso aqui, quando ocorre esse tipo de situação, e o sentido é esse aqui, como vocês estão observando, obviamente a gente tem que ter o quê? Que a massa do bloco B é maior que a massa do bloco A. Se fosse o contrário, como está aqui na cor vermelha que eu vou fazer, se fosse o contrário, Se fosse o contrário, o sentido do movimento, aí eu teria isso aqui. Massa do bloco B é menor que a massa do bloco A, certo? Ou vice-versa. Pois bem, então vamos fazer o primeiro caso aqui, que é o caso que a gente tinha colocado original, que o bloco A está subindo e o bloco A está subindo e o B descendo, Então o que a gente tem que fazer? Independente ou não de qual seja o caso, se é o vermelho ou o escuro, o que a gente tem que fazer? Diagrama de forças, Então temos que fazer o diagrama de forças para o bloco A. E como é que vai ser esse diagrama de forças? Eu vou ter uma força, peso, que vai ser dada por quem? Pela massa do bloco A, que multiplica o vetor gravidade. Já estou colocando dessa forma. E eu vou ter uma tração no fio aqui. Existe uma aceleração, que eu quero descobrir. Então eu tenho uma tração que eu vou chamar de T1. TA, Vamos colocar TA que é mais fácil. TA porque está relacionado com o bloco A. Então TA. Aqui está escrito errado, é bloco A, Se o bloco está subindo, para onde que está apontando a aceleração? Está nessa direção. Então temos
o vetor a aceleração está nessa direção. Consequentemente, a força resultante também está nessa direção. Repara que isso aqui é um problema unidimensional. Então, como é que é a equação de movimento para o bloco A? Eu vou ter força resultante do bloco A é quem? É a tração do bloco A, vetor tração do bloco A, mais a massa do bloco A que multiplica o vetor gravidade. Certo? Então vamos agora colocar a notação aqui. Ao abrir pela segunda lei de Newton, temos que a massa do bloco A que multiplica o vetor aceleração é quem? Uma atração devido ao fio que puxa o bloco A menos a massa do bloco A que multiplica G, que multiplica o unitário J. Certo? Então, em termos de componente, se a gente abrir aqui novamente, então vamos colocando aqui do embaixo, ó, vou fazer aqui a massa de A, eu vou ter A unitário J, J porque eu estou falando que isso aqui é o eixo Y, tá pessoal? Aqui é o eixo vertical, o eixo Y, bem aqui, ó. A unitário J, vou ter um TA unitário J, menos uma massa do bloco A, gravidade unitário J. Agora sim, então em termos de componentes, eu vou ter isso aqui, ó. Massa do bloco A vezes a aceleração é igual a quem? A tração TA menos mg ma, que multiplica a gravidade. Então vamos guardar essa expressão. Eu vou fazer aqui um retângulo, vamos ver se ele vai fazer, né? Às vezes ele não faz. Agora ele fez. E vamos chamar esse resultado aqui de 1. Essa equação aqui de 1. Vamos para o bloco B. Bloco B agora. No bloco B, a gente tem o que? O bloco B, para onde que está apontando a força resultante? A aceleração. Antes de falar isso, a gente vai fazer o diagrama, né? Tenho aqui o diagrama. Agora ele fez, né? Então temos aqui a tração, TB, que é o vetor que o fio puxa, né? E aqui temos a situação em que eu tenho a massa do bloco B vezes o vetor gravidade. O bloco B está descendo, né? Que a gente está usando a situação aqui das setinhas escuras, né? Dessa aqui, da orientação. Então, o vetor aceleração está nessa direção aqui. Consequentemente, o vetor força resultante também é nessa direção. Repare, preste atenção. Aqui do bloco B. Observe que a orientação positiva é o contrário, né? A orientação positiva aqui é sempre y para cima, né? Vertical é crescente no sentido ascendente. Aqui está descendente, que está para baixo. Então vamos escrever aqui. Então eu vou ter que a força resultante em B vai ser quem? A tração TB, vetor, mais a massa B, que multiplica o vetor gravidade G. Certo? Então agora vamos escrever em termos de segunda lei. Vai ser a massa do bloco B, o vetor a aceleração, certo? Igual a quem? Igual. Aí eu já vou colocar em termos de componente. Vai ser TB positivo, porque o fio está na direção positiva, né? Da orientação do eixo Y.
unitário J continua tendo aqui o nosso amigo menos quem? Massa de B, que multiplica quem? O vetor gravidade, que é o unitário J. Agora, faltou o vetor aceleração, né? E aí, como é que a gente vai definir o vetor aceleração? Reparem que o vetor aceleração está no sentido contrário à orientação positiva do eixo Y, né? Então, o vetor aceleração aqui, ele é quem? Ele é menos A unitário J. Então, eu vou ter menos MB, que multiplica A unitário J, igual a TB, menos MB, unitário J. Opa, aqui está faltando o unitário J também. Se aqui é vetor, aqui também tem que ser vetor. Aí eu vou escrever as componentes, né? Então as componentes é isso aqui, ó, menos MB, aceleração, TB, menos MB, que multiplica a gravidade. Mas esse sinal negativo aqui está meio estranho, não estou gostando dele. Então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Não gostei desse sinal. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter MB, que multiplica a aceleração, certo? Eu podia deixar desse jeito, mas eu prefiro que não, né? Vocês vão ver depois por que eu fiz isso. Aí eu vou ter menos um TB e mais quem? A massa de B, que multiplica a gravidade. Essa aqui é a equação que a gente vai trabalhar. Poderia ter deixado daquele mesmo jeito aqui em cima, mas eu preferi não fazer isso, ok? Preferi multiplicar toda a equação por menos 1 para chegar nesse resultado aqui. Agora a gente vai chamar isso aqui de 2. O que eu vou fazer? Eu quero determinar a incógnita A em função das massas do bloco, da gravidade, que é isso. Então eu tenho que fazer o que aqui, pessoal? Eu tenho que somar a equação 1 com a equação 2. Então percebam agora por que eu multipliquei por menos 1, porque vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ter, então somando 1 com 2. Então, vou escrever aqui, ó. Eu vou ter MA vezes a aceleração do sistema, tração TA, menos a massa do bloco A, que multiplica a gravidade, mais quem? A massa B, a aceleração, menos TB, mais a massa B, que multiplica a gravidade. Ao fazer isso, eu vou ter um resultado, né? Eu vou somar essas duas equações. Então eu vou ter MA mais MB, já estou colocando em evidência vezes a aceleração. Vou ter um MB menos MA, que multiplica a gravidade, e aí eu vou ter isso aqui, ó, mais, abre parênteses, TA menos TB. Da mesma forma como fizemos em aula lá, eu mostrei para vocês que essa força aqui está relacionada com o vínculo, que é o que? É o fio preso ao bloco A que está preso ao bloco B, certo? Então, como a tração é a mesma no fio, pela terceira lei de Newton, a gente tem que, pela terceira lei de Newton, isso implica que o módulo do vetor TA é igual ao módulo do vetor TB, que eu vou chamar
T. Então, se TA é igual a T e TB é igual a T, então isso aqui vai dar o quê? 0. E aí a gente chega no resultado que é qual? Que é a aceleração do sistema, tanto do bloco A quanto do bloco B e o do fio, vai ser quem? A massa do bloco B menos a massa do bloco A. Isso aqui divididos por quem? Pela massa do bloco A mais a massa do bloco B. Tudo isso aqui multiplicado pela gravidade, que é o que tem que acontecer. Então, essa aqui é o resultado da aceleração da máquina de Atwood. Francisco, como é que eu faço agora para achar caso aí se eu quisesse calcular a tração? Aí você tem que substituir essa aceleração em uma das fórmulas aqui em cima, certo? Tanto a 1 ou quanto a 2, que aí vocês vão achar a tração. Aí fica como exercício aí para vocês. Então vou colocar um destaque aqui, certo? Essa aqui é a aceleração do sistema, ok? Uma análise interessante fazer aqui. Qual é a análise que é interessante fazer aqui? A análise é a seguinte: o que acontece se a massa MA for igual a MB igual a M? As duas massas iguais. A resposta vai ser isso aqui: a aceleração é 0. Ou seja, o sistema entra em equilíbrio. Eu posso até ter o que? Simplesmente ele fica parado, não tem aceleração, né? Ele fica em equilíbrio. Então você tem o que? Um sistema em equilíbrio. Mas é qualquer tipo de equilíbrio, é um equilíbrio estático. Ele fica parado, né? Porque não faz sentido. Não há como você ter um sistema que tem velocidade constante aqui nesse caso, porque a força que provoca a aceleração aqui, ou digamos assim, vamos trocar a palavra força por agente. O agente causador do movimento é o fato da gravidade. Então, se a aceleração é nula, reparem que claramente a gente vê que é proporcional à gravidade. Então, não tem como a gente ter um sistema de roldana que um desce e outro sobe com velocidade constante. Você vai ter uma aceleração, certo? Então é um equilíbrio estático. Agora, a outra situação é a seguinte: o que acontece se a massa MA for muito menor que a massa MB? A gente pode desprezar a massa MA, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que a aceleração é a própria gravidade, né? Vocês conseguem ver isso? Se não consegue, a gente vai ver aqui, ó. Se a massa MA é muito menor que a massa MB, então a gente corta aqui. Essa diferença é praticamente 1, né? Porque se a massa MA é muito menor que a massa MB, eu posso desprezar ela, eu posso jogar ela fora, certo? Eu posso jogar essa massa fora. A mesma coisa aqui embaixo. Se a massa MA é muito menor que a massa B, isso vai ser o que? Eu vou ter uma aceleração praticamente igual à aceleração da gravidade, né? E aí, qual é a interpretação disso? Por que, Francisco? Você não vai ter a massa MB em cima dividido pela massa MB, embaixo vai dar aceleração da própria gravidade. Então, vamos olhar aqui o desenho. Eu estou dizendo que a massa MB é muito maior que a massa MA.
né? A massa MB é muito maior que a massa MA. Então é como se o bloco B tivesse em queda livre, certo? Ele tá nem aí para o bloco A. Ele vai descer de forma como se estivesse sendo solto, né? Como se tivesse sido solto, né? Do alto de um prédio. Ele vai cair em queda livre. Ok, pessoal? E se fosse o contrário? O que ia acontecer, né? Se fosse o contrário, se a massa MA fosse muito maior que a massa MB, o que vocês acham que acontece? Aí é diferente. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter aqui a aceleração vai ser quem? Menos g. E aí eu não vou responder isso aqui. Vou deixar para vocês pensarem qual é o significado da aceleração ser igual a menos g. Ok? Essa é a resposta da análise, porque a massa BMB vai ser muito menor que a massa MA. Então eu posso desprezar aqui dentro do retângulo. Eu posso jogar o MA fora e ficar, perdão, jogar o MB fora e ficar só com o MA. Aí vai aparecer um sinal negativo ali, né? Que é exatamente o que faz com que a aceleração se torne negativa. E aí eu vou deixar para vocês pensarem o que significa a aceleração negativa aqui, esse menos g. Qual é o significado disso? Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima videoaula.